mais terminar, né? Ele nem começou. A gente sabe que a vida não é fácil, a vida, às vezes, ela nos traz algumas dificuldades que atingem o nosso coração. E aí, muitas vezes, a gente não sabe o que fazer, né, e acaba tomando medidas desesperadas para uma situação desesperadora. Mas Jesus diz: todo que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Se tem uma coisa que não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje, mas se tem uma coisa que Jesus nos ensinou é que nós temos que ir. Ele está pronto lá no nosso quarto, aonde nós estivermos, nós podemos ir até Ele, colocar o nosso coração, colocar a nossa vida diante dEle, e seja o que for que esteja acontecendo, Ele está ali para nos ouvir e Ele está ali para nos curar. A diferença dos ouvidos de Jesus para os ouvidos de qualquer um outro ser humano é que quando Jesus nos ouve, Ele vai lá e ministra dentro de nós. E Ele muda dentro de nós o que tem que mudar. Muitas pessoas que passaram por isso, que tiveram, por exemplo, algum milagre, alguma transformação na sua vida emocional, sabem do que eu estou falando. A gente lembra de tudo que aconteceu, mas não tem mais dor, porque Jesus foi lá e curou aquele negócio. Então nós precisamos de Jesus todas as vezes. Jesus não disse assim: está cansado, sobrecarregado, vem a mim uma vez só e Deus está resolvido. Não. Você vai até Jesus, você vai lá, esvazia a sua vida, Ele enche você de um fardo leve, que é a presença dEle, e você volta para a guerra. A nossa vida real é guerra, é batalha. Eu sempre coloco, né, para as pessoas que perguntam para mim: e aí, como é que tá as coisas aí? Tudo em paz no meio da guerra. Nós estamos em guerra. O nosso mundo, a forma como as coisas acontecem, as questões emocionais, tudo isso nos coloca numa guerra. Então a gente vai lá em Jesus para Ele nos dar aquela adrenalina celestial, Ele limpa o nosso coração e nós voltamos para a guerra. Ele ainda não nos quer na eternidade, tem o tempo para todas as coisas. Mas Ele não diz: eu vou deixar vocês nessa fria sozinho. Ele não disse: eu vou deixar vocês nessa batalha sozinho, doente. Não. Muitas vezes nós ficamos porque nós não vamos aonde tem que ir. Se te dá um piripaque, tu corre para onde? Hospital, né? Médico. E a nossa vida espiritual? Quando dá um piripaque, o que a gente faz? Corre para Jesus também. Corre, Ele é o médico dos médicos, Ele é que vai fazer aquilo no nosso coração, sem a ajuda de ninguém. Sabe, eu acho que a maior missão que nós, pastores, temos é ensinar vocês que vocês podem ter tudo de Jesus, tudo do nosso Pai Celestial, sem a ajuda de ninguém. Sem ninguém te ajudando. Naquele momento do teu tete a tete com Ele, você só precisa você e Ele. O ensino, o caminho, o discipulado, todo o resto nós vamos andar junto, nós vamos aprender junto, nós vamos, a hora estar ensinando, a hora estar aprendendo. Mas quando chega aquela hora do tete a tete com Jesus, né, que o Espírito Santo vem, que Ele vai falar contigo, que Ele vai tocar a tua vida, é tu e Ele. E ali coisas tremendas acontecem. O teu testemunho pessoal é transformado a cada dia, quando nós vamos até Ele. Precisamos ir até Jesus. Amém? Mas como eu disse, a palavra de hoje eu coloquei lá, né, promessas de Deus, né, para nossa vida, aquilo que Deus prometeu e tem prometido na sua palavra. Existem muitas promessas. Se eu fosse pegar todas as promessas que tem na palavra de Deus hoje, nós ia passar a noite aqui falando de promessa. Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, né? E são muitas as promessas. E aquilo que Deus promete não pode ser parado por ninguém. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Tudo que está debaixo da palavra dele, a Bíblia diz que Ele vela sobre essa palavra para cumpri-la, né? Então, isso vai acontecer. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje são 5 pontos sobre promessas que eu preparei aqui, que Deus colocou no meu coração, e 4 deles são 5 pessoas. Nós vamos trabalhar aqui promessas na vida de 5 pessoas. Desde o início, a primeira é a promessa que o Pai faz para Adão. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27,
em diante. Então começa ali algo na vida de Adão e na vida de Eva, né? na vida do primeiro casal, né? Primeira promessa. Então, Gênesis 1, 27 em diante. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, como é que Deus começa aqui? Ele cria, né, o homem à sua imagem, homem e mulher, macho e fêmea, algumas bíblias diz, né? Ele os cria, e ele já cria eles dentro de uma estrutura que nós conhecemos muito bem, que é como funciona a terra, era como funcionava o Éden. Claro, o jardim onde eles estavam era um pouquinho diferente, né? A forma de funcionamento dele, por causa da ausência, né, da maldade do mundo. A Bíblia diz que o mundo de hoje, que nós vivemos, né, o mundo caído, o mundo depois que Adão sai do jardim, jaz no maligno. Mas aqui não, aqui Deus diz para eles: ó, eu estou dando para vocês. Deus faz uma promessa para eles. Ele diz: ó, isso aqui é para vocês. É a casa de vocês, dela vocês vão tirar o sustento, a terra vai dar o fruto, né? Os animais também serão alimento, a erva do campo, as frutas. Vocês vão dominar sobre os animais. É isso que Deus está falando. Nós podemos ver isso nos nossos dias de hoje, né? Muito distante de Adão e de Eva, muito distante daquele período lá do início da criação, como o homem domina sobre todas essas coisas, né? Você pega um homem lá de 1,70 m, ele vai lá e pega um elefante, um leão, um tubarão. É só olhar a humanidade, como ela está, as estruturas, as cidades. Tudo que o homem faz na terra tem a ver com essa promessa que Deus fez. Ele entregou isso. Ele disse: esse negócio é para vocês. Então Deus promete lá no início, para Adão e para Eva, toda essa estrutura, que é o que nós temos hoje. Depois vamos para Abraão. Em Gênesis 12, 3, capítulo 12, versículo 3. Saímos de Adão e vamos para Abraão. Quando chega em Abraão, tudo que Deus falou para Adão está funcionando. Porque Abraão, ele planta, ele colhe, ele tem animais, ele domina, ele tem fazenda, ele tem posses. Vê o que Deus falou lá para o Adão, lá no início. Agora, quando chega em Abraão, está tudo funcionando, tudo beleza. Só que Deus faz uma outra promessa aqui. Deus faz uma aliança com Abraão. A gente sabe da aliança de Deus com Abraão. E o que eu estou falando aqui é o que Deus fala que vai fazer a partir daquele momento. Ele promete algo. Ele diz para Abraão assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, por meio de você, todos os povos, algum lugar diz, todas as famílias da terra serão abençoadas. É ali de Abraão que vai começar toda uma história, né, que vai culminar lá em Jesus depois. As tribos de Israel, Deus promete isso para Abraão. Ele diz que as famílias seriam abençoadas a partir de Abraão. A descendência de Abraão, ele carregaria uma bênção para todas as famílias da terra. E isso tem acontecido. Os judeus costumam chamar Abraão de o pai Abraão, né? O pai Abraão. Por quê? Porque ele vem trazendo essa linhagem. É dele que sai essa linhagem que vai trazer até o nosso Salvador, até o Rei Jesus. Então Deus promete isso a Abraão, e nós podemos ver isso hoje, toda a história do povo hebreu, do povo judeu.
né, das tribos de Israel, tudo que aconteceu, os reis, rei Davi, tudo isso vem se cumprindo ao longo da história. Deus faz uma promessa e ele cumpre. Quando ele abençoa lá em Abraão, ele faz Abraão, ele tem um filho com a empregada, porque a mulher dele, a Sara, achou que não ia rolar, porque eles eram muito velhos ter um filho. E até, como Deus disse que a descendência de Abraão seria abençoada, aquele filho que ele teve com a serva dele foi muito abençoado. Deus foi lá e disse, olha, ele disse para a mãe de Ismael, eu vou abençoar esse teu filho. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Nós podemos ver que aquilo que Deus promete vai passando de geração em geração. O plano de Deus é esse, é que ele faz uma promessa para que nós vá conduzindo essa promessa de geração em geração. Meu irmão é professor de história, ele fez toda uma pesquisa, né, muito complexa sobre os judeus sefarditas, a partir de Portugal, lá tem toda uma história de poder ser naturalizado como português em Portugal, ter passaporte europeu por causa dos judeus sefarditas, a nossa descendência, né? E ele falou assim, João, eu consegui achar a nossa descendência até 500 antes de Cristo. E eu fiquei assim, cara, que loucura isso, né? E é interessante porque nós somos descendentes de judeus. A nossa raiz, o nosso veio, né? Deus levanta um povo através de uma promessa e esse povo sai esparramando. A gente olha, a gente está aqui falando do Evangelho, falando de Jesus. Cara, não é à toa isso, não é à toa. Deus, ele está cumprindo essa promessa, está conduzindo essa promessa de geração em geração através daqueles que creem, que querem, que entendem isso. Depois de Abraão, nós vamos para o rei Davi. Então nós começamos lá com Adão e toda a promessa que Deus fez da terra, né? E aí nós fomos para Abraão, e Abraão está vivendo dentro da promessa de Adão. Tudo que Deus falou para Adão, Abraão já tem o controle para desfrutar, né? E agora vem a bênção que está sobre Abraão e vai abençoando as famílias da terra, e aí nós vamos para o grande rei Davi. O rei Davi, em 1 Crônicas, capítulo 17, essa palavra é bem interessante. E como tudo isso conduz dentro de um plano perfeito de Deus. E no final vai fazer muito mais sentido do que agora. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 em diante, diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, e onde foste, diante de ti, exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. Nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha benignidade não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Olha só. Quantas promessas, né, Deus faz para Davi. E ele fala que o reinado dele não será esquecido. Será perpetrado, será firmado para sempre. Qual é o único rei, né, que nós ouvimos falar até os dias de hoje? No Novo Testamento,
Jesus é a raiz de Davi. Quem é esse Davi? É esse cara, que é esse rei. Então Deus pega Adão e Eva, coloca eles num lugar e faz promessas para eles, dando autoridade. Pega Abraão do meio dos caldeus, um homem que vinha de um povo de idolatria, faz uma aliança com ele, faz promessa para ele, para toda a descendência. Pega Davi do curral das ovelhas, diz, cara, tu vai ser rei, tu vai ser grande, tu não vai construir, mas o teu filho vai construir uma casa para mim, e ele vai ser para mim um filho, e o teu reinado nunca mais vai ser esquecido. Você está fazendo ideia, né, de como Deus ele se move através das gerações para abençoar as nossas vidas, para edificar alguma coisa que exalte o nome dele. A vida de Adão e Eva exaltava o nome do Senhor, o glorificava mais do que a adoração do louvor ou de dobrar-se, porque Deus fez algo e deu para eles. Então por isso que quando o pecado vem, aquele negócio é tão grave que eles têm que sair do jardim, porque o que mais exalta a Deus naquele momento é justamente viver aquilo que o Pai fez. Abraão a mesma coisa, é tirado dos caldeus, e o que exalta a Deus na vida de Abraão é a sua obediência. O maior ato de obediência que é usado até hoje nas pregações como um exemplo é quando Abraão vai oferecer o próprio filho. Ali, Deus tem uma aliança tão próxima com aquele camarada ali que ele está fazendo ali uma anunciação daquilo que ele ia fazer depois com o filho dele. E Abraão é o camarada que vai lá e diz, Deus vai prover. Mas e o cordeiro? Deus vai prover. Havia muita honra nele. Não estou dizendo que ele era perfeito. Havia honra em Abraão em relação a Deus. Aí, Abraão tem o seu filho Isaque, que tem o seu filho Jacó, que vira Israel, da onde saem as 12 tribos de Israel. E aí nós temos o rei Davi, que está lá no campo e é colocado lá no trono. Um cara complexo, um cara cheio de problemas e defeitos, mas o coração dele estava dentro da mão de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi exaltava a Deus. Davi era um rei e jamais um rei faria o que ele fez. Dançou seminu na presença da arca para adorar a Deus de tanta alegria, tanta felicidade que havia no coração de Davi em relação a Deus. E aí, de Davi nós vamos para quem? Vamos para Jesus. O quarto homem aqui. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse 5:5 diz: E disse-me um dos anciãos, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Se Adão não andasse nos caminhos, seja lá como for que ele andou, se ele não andasse depois da queda na presença de Deus, não teríamos Abraão. Se Abraão não tivesse cumprido essa aliança com Deus, poderia ter outros, mas eu estou falando nessa sequência aqui, não teríamos o grande rei Davi. Se Davi não fosse um homem segundo o coração de Deus e andasse nas promessas de Deus, Jesus não seria raiz de Davi.
que eu quero mostrar aqui? Você vai dizer, mas podia ser outro, podia ser o João, o Adão, podia dar lugar para o João, para o Antônio, para a Maria, né? Seja lá para quem for. O que eu quero fazer essa noite é convidar você a pensar comigo como Deus planeja as coisas e Ele coloca a sua mão sobre ela, a sua promessa sobre ela, sobre as pessoas, sobre a história dos povos, a história das nossas famílias, e Ele cumpre com a parte dele. Ele cumpre. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e tudo que eu já li até aqui, até chegar em Jesus, você crê que isso tudo é verdade? Que Deus deu essa autoridade para Adão e Eva, que Deus fez essa aliança com Abraão e deu essa autoridade para Abraão, que Deus deu tudo que ele prometeu para Davi. Você crê nisso? Você crê que essas promessas de Deus na vida dessas pessoas são reais? Agora no quarto aqui, Jesus, você crê que isso é real? Que Apocalipse diz que nós vamos encontrar o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Você crê nisso? Talvez essa noite, aí nós temos o quinto aqui, que eu já vou falar. Talvez essa noite, quando eu coloquei ali sobre as promessas, talvez alguém esperasse, o pastor vai pregar hoje uma palavra que vai, né, me animar para receber alguma coisa. Deus promete me dar provisão, Deus promete me dar isso, Deus promete me curar, Deus promete fazer isso. Mas não é nada disso. Que eu quero trazer para você é que todas essas pessoas, até Jesus, elas andaram debaixo da promessa de Deus. E elas tiveram doenças, e elas tiveram batalhas, e elas tiveram dificuldades, e elas foram perseguidas, e elas passaram por aperto, elas falharam, elas acertaram, elas saíram do caminho, voltaram para o caminho, elas viveram como eu e você vivemos, muitas vezes tirando Jesus aqui desse negócio de sair do caminho e voltar do caminho. Mas Jesus passou muitos apertos, a ponto de suar sangue no Getsêmani, para que todas as promessas de Deus se cumprissem na vida deles. Eles precisaram ir até o fim. Eles precisaram andar com Deus. Você acha que Abraão conseguiu ir sozinho até aquele monte com o filho dele? Não, ele precisou muito que Deus fosse com ele. Ele precisou muito que a presença de Deus estivesse aqui. Talvez tenha sido um dos momentos mais terríveis da vida dele. Se você pegar a história das tribos de Judá, das tribos dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, você vai ver muitas histórias tristes, histórias de morte, histórias de perseguição, histórias de traição. Mas como Deus, no meio de tragédias, Ele, por causa da promessa dele, Ele sempre traz uma esperança, um renovo. Ele sempre traz um novo caminho, uma nova oportunidade. Quando nós falamos das promessas de Deus, amados, nós precisamos, ainda mais nesse tempo em que parece que nós estamos vivendo um momento de prisão, um momento de medo, um momento de angústia. Deus disse para Israel, disse para Jeremias, diz para os caras que eles vão ir para a Babilônia como escravos. Jeremias falou, eles não aceitaram. Deus diz para eles que eles podem ir tranquilo, que eu vou com eles, eu vou proteger eles, não vai acontecer nenhum mal para eles. Eles não acreditaram. E aí o rei se levantou, não acreditou na promessa de Deus. A promessa de Deus não é aquela promessa que nos beneficia simplesmente no nosso cotidiano, mas é a palavra de Deus dizendo, faz que eu vou contigo. Deus disse para o rei Jeosafá, prepara todo o exército, bota os músicos tudo na frente e vai para a guerra. Como assim? Como vai para a guerra tocando música em vez de tacando bala, né? A promessa de Deus é essa, Ele diz, faça isso. E se você faz aquilo que Ele está dizendo, então você vai poder desfrutar daquilo que Ele promete. Você entende? É impossível que nós possamos andar
por um caminho contrário à voz de Deus e querer encontrar aquilo que ele prometeu. Esses dias eu falava com uma pessoa e eu insisto nisso e eu não tenho receio de falar isso no Facebook. As pessoas dizem, Deus é Deus de todo mundo. Não, Deus é Deus daqueles que o querem. Deus é Deus daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que o desejam. Senão um pai é pai de todo mundo. Eu sou pai de todo mundo. Todo mundo que é filho pode vir que eu sou pai deles. Não, eu sou pai dos meus filhos. E Deus é pai dos filhos dele. E os filhos são aqueles que vêm e se rendem a Ele, acreditam nele, na promessa dele. Aqui, quando fala de Davi, o Senhor diz, aquele que eu tirei, né? Aquele que eu tive que arrancar fora. O rei que vem antes de Davi, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele é um cara que ele não quer fazer aquilo que Deus está dizendo. Ele quer fazer aquilo que ele acha que é correto. Então isso faz com que ele morra, com que ele perca tudo. Por quê? Porque Deus quer matar ele? Não. Você quer andar no caminho do Senhor? Então você tem que andar com quem? Com o Senhor. Você quer ter Deus como teu pai? Então você precisa conhecer Ele como pai. Você precisa se aproximar dele como um filho. E não como um crente que quer uma bênção ou uma promessa se cumprindo na sua vida. Deus é suficientemente bom, amável e poderoso para cuidar de nós. Ele quer nos curar, Ele quer nos prosperar, Ele quer nos proteger. Ele já falou isso. E a história desses 4 homens aqui mostra isso. Deus podia ter acabado com a bagunça lá no Adão. Fiz o Adão e o Adão já pisou, né, onde não tinha que pisar. Acaba com o Adão e vamos fazer outro negócio. Paga o Adão, tira ele do mapa. Não. Deus faz um plano. Sabe quando nós falamos para as pessoas, você precisa ter paciência, esse negócio vem de Deus. Você já viu um pai e uma mãe dizer assim, ó, meu filho, cara, ele erra tanto, teima tanto, que eu vou quebrar o pescoço dele e fazer outro filho, para ver se o outro vem melhor. Você já ouviu alguém fazer isso? Hã? Já viu? Não. Isso vem de Deus, isso é a natureza dele. Assim como nós amamos a nossa família. Assim como nós amamos a nossa família. Deus nos ama. Deus nos ama. Então toda a promessa dele sempre vai ser para nos conduzir a algum lugar. Tudo que Deus quer com as suas promessas é nos conduzir a algum lugar. Um lugar que ele planejou, um lugar que é melhor. Por isso que a palavra de Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, os nossos sonhos, o nosso desejo, o nosso coração. Você quer ter paz? Paz, saúde, tranquilidade, prosperidade. Você acha que Deus não sabe? Ele sabe. Mas Ele quer, através das suas promessas principais, que seria como uma grande via que nos conduz para um lugar específico que Deus quer nos levar. Quando Abraão erra e cai, começa então um plano que constrói como se fosse uma freeway. E esse caminho, ele tem diversos lugares de parada, mas ele continua sendo um único caminho que leva para um único lugar. Essa promessa, ela é o caminho principal da vida de qualquer filho de Deus. Por isso que fala que Jesus é o segundo Adão, porque lá no primeiro Adão deu ruim, né? Mas em Jesus vem a porta da salvação, ou seja, é como se através de Jesus, e aí vem de Jesus, aí sai lá do Adão, vem para o Abraão, e vem para o Davi, e vem em Jesus, e continua através
dos discípulos, dos apóstolos, e chega no nosso tempo, no nosso dia, no nosso culto de hoje. Tem uma estrada única e principal. A coisa mais importante que todos nós precisamos entender na fé cristã, e eu sempre faço essa matemática, quanto mais velho eu fico, pior é para mim, né? Ou melhor, mais me dói fazer essa conta, né? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós temos um tempo de vida aqui na terra. Mas nós que cremos em Deus sabemos que a morte não é o fim. Por quê? Porque eu criei uma ideia de que quando eu morrer, vai ser assim, vai ser assado, nós vamos para o céu, nós vamos para cá, nós vamos morar em cima, embaixo, do lado, vai ter casa, não vai ter casa, nós vamos voar, nós não vamos voar. Nós não vamos morrer porque tem uma promessa. Bem, tem uma promessa. A pergunta é: você acredita que as promessas que foram feitas para Adão, Abraão, Davi, se cumpriram? Se cumpriram? Chegamos no Salvador, Jesus, e o que Deus prometeu através de Jesus se cumpriu? Sim, se cumpriu. Jesus ressuscitou e Ele vive. Amém. Você pode sentir Ele aí? Você pode sentir o Espírito Santo Consolador que Ele disse que mandaria quando você está orando? Você pode sentir? Você pode se sentir empolgado quando parece que nós deveríamos estar todos abatidos? Você consegue se sentir encorajado quando parece que todo mundo quer puxar os freios, você quer avançar? Você pode sentir aquela vontade de levar as pessoas para o caminho que você acredita que é o caminho melhor da eternidade, da salvação, por causa da presença do Espírito Santo em você? Deus tem cumprido a sua promessa. De tudo que nós temos que encontrar, nós precisamos entrar nessa freeway. Por que freeway? Porque a velocidade com que nós temos que andar nela todos os dias tem que ser o máximo que nós pudermos. A sua entrega, a sua devoção. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz para a perdição e estreito é o caminho que conduz para a salvação. Por que é estreito? Se você vai correr em um lugar apertado, a sua mobilidade fica diminuída, né? Você não consegue. É como eu, hoje pela manhã fui fazer exercício, fiz uma série, e o celular dizia 30 segundos, primeira série, segunda série, terceira série. Aí eu comecei a sentir a minha mobilidade indo embora, né? Os segundos parece que demoravam horas para passar no meu abdominal, na minha prancha, né? O caminho estreito é isso, é o mundo nos apertando, é tudo nos apertando, é a dúvida nos apertando, é a angústia, é a depressão, é o coronavírus, é tudo à nossa volta nos apertando para quê? Para que nós tire os olhos do caminho que é Jesus, que é a promessa. Ele diz: cara, vem que eu estou contigo. Abraão fez um negócio com o seu sobrinho lá, né? Esqueci o grau do parentesco, mas é sobrinho dele. Chega ele e o Ló, né? E tem que escolher o caminho. Aí Abraão escolhe o pior, subir para um lugar que tinha pedras e dar as campinas, né? Do sobrinho dele. Qualquer um que olhasse poderia dizer: cara, não faz sentido isso. Talvez nem Abraão entendeu o que ele fez ali, a bondade dele, vou abençoar meu sobrinho. Mas ele não passou dificuldade, não faltou nada para ele, e a fazenda, as propriedades, os animais dele sempre foram abençoados e crescia. Por quê? Aonde está a tua confiança? Qual é o tipo de promessa que você está buscando? É a promessa que resolve o teu problema da semana, do mês, do ano? Ou você quer andar numa promessa que ela é um pouquinho mais longa e talvez ela seja mais longa que a tua própria existência? E você de repente vai entrar nessa promessa, vai viver toda a vida caminhando nela e você vai morrer e ela ainda vai
continuar, porque ainda não é o fim. Muitos morreram já nesse caminho dessa promessa que Jesus nos faz. E aí quem é essa quinta pessoa? Temos Adão, Abraão, Davi, Jesus. Quinta pessoa é eu, você, cada um de nós. João capítulo 14, no versículo 1. João capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que é isso? É uma promessa. Isso vale para mim e para ti? Amém? Isso vale para você que está nos assistindo, nos ouvindo pelo Facebook? Você crê nisso? Amém? Amém? Você crê nisso mesmo? Como é que começa esse negócio? Não se turbe o vosso coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo que vocês pedirem crendo, vão receber. Todas as palavras em relação a mim e a você, que são promessas de Deus, ou seja, aquilo que Ele diz, faça isso e vai acontecer isso, se referem a você e eu termos uma vida abençoada. Não é uma vida abençoada à luz dos padrões que nós temos lá fora. Você pode dizer assim, mas como assim padrões, né? Como assim lá fora? Quando fala que nós não somos do mundo, né? Antigamente, nos anos 90, nós cantávamos, né? Não sou do mundo eu não sou. Aí aqueles que não são cristãos ou não são crentes, né, em Cristo como nós, né, perguntava assim, que vocês são da onde então? Vocês são extraterrestres? Não é isso. É que o mundo representa justamente as dores que são causadas pelo desejo de fazer da nossa carne o nosso Deus. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente veste, o lugar onde a gente mora, o carro que a gente anda, as viagens que a gente quer fazer, o reconhecimento que a gente quer ter. Muitas pessoas machucam pessoas porque querem ser reconhecidas. Machucam pessoas porque elas precisam que as pessoas façam aquilo que elas desejam. Muitos casamentos acabam porque um dos cônjuges resolve que o outro tem que ser do jeito que ele quer que ele seja. Esse é um padrão mundano. O padrão cristão é bem mais profundo, é amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Andar nessa estrada, andar nessa promessa é muito bom, é tremendo, é maravilhoso. Mas nós temos que andar nela. Nós não podemos simplesmente... Se você sair espalhando para todo mundo que você é um nadador nato, você nada. Nado costa, borboleta, peito. Você nada até com as pernas amarradas. Cara, se isso não for verdade, alguém te empurrar na água, tu tá frito. Tá entendendo? E se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas sabe, cara, ele sabe se a gente sabe nadar ou não. Ele sabe. Às vezes as pessoas podem enganar uns aos outros, mas a Deus e aos dardos inflamados do maligno não engano. Então ser ou parecer, dizer que é, não resolve nada. Ou você sabe nadar, ou você não sabe nadar. E se você não sabe nadar, é melhor dizer, cara, eu não sei nadar.
Eu não sei nadar, eu estou correndo risco aqui. Jesus, quando ele nos chamou para andar nessa promessa toda, ele nos convidou a ser treinados por ele para aprender a ser como ele é. Paulo disse: de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou fazendo um curso agora, que é uma bênção, um curso para treinamento de liderança. E é incrível a forma como Deus se preocupou em estruturar todas as coisas para que nós pudéssemos viver na espiritualidade e ter uma gestão da nossa vida abençoada, onde nós cuidamos do coração um do outro, onde nós nos preocupamos em saber o que o irmão é capaz de fazer. Para mim, não, ele é um ótimo corredor. Ele disse: então tu vai ser da equipe de natação. Porque ele vai correr por dentro da piscina? Se ele é um ótimo corredor, vamos botar ele então na equipe de atletismo. Quem é que nada bem? O Léo nada bem, vai ser da equipe de natação. E a gente precisa entender e estudar e aprender, demanda a nós andarmos nessa estrada. É nessa estrada, queridos, da promessa de Deus que estão os princípios, que está a presença do Espírito Santo, que está tudo que Ele quer derramar sobre você. Se você não viu o filme O Peregrino, Peregrino? Né? Olha, é justamente isso, né? O evangelista diz para ele: você pega essa estrada aqui e vai por ela. E ele começa a pegar o quê? Atalhos. Isso é da nossa natureza, nós precisamos cuidar disso. Eu sou cristão há 30 anos e como eu já vi pessoas assim: Deus mudou a minha vida, né? Eu estou bem. Aí tinha aquele hotel 5 estrelas no caminho da sua vida de fé, e ele parou: vamos parar, vamos ficar por aqui por um tempo, né? E aí já não precisa mais fazer um monte de coisa, aí já não precisa orar, aí já não precisa conhecer os princípios, aí já não precisa no meu quarto eu chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou com vontade de matar vem cá, me ajuda, tira isso de mim, vem com teu Espírito Santo. Aí passa alguns meses, liga para o pastor, nós estamos mal, o que houve? Nós brigamos, e deu isso errado, deu aquilo errado. Tá, e como é que está a vida de fé? Pastor, nós estamos parados. Quem está parado não chega a lugar nenhum. Se você ficar parado, você vai ter fome, você vai ter necessidade, vai ter frio. Nós precisamos continuar avançando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Jesus. Crede, continue crendo, continue andando sobre essa promessa. Quando você volta para casa, que na tua semana você possa levantar e dizer: Pai, eu quero andar sobre a tua palavra, eu quero andar sobre a tua promessa. Porque o mais justo e honesto dos homens, se começar a andar pelas rodovias da vaidade, da frustração, da mentira, pode ser o cara mais incrível, ele vai cair. Ele vai se perder. Ele vai se machucar. E a história dessas pessoas até Jesus, elas mostram isso. Um Davi que, em vez de estar na guerra, ele estava lá passeando no palácio, aí ele olha a esposa do amigo dele, o general. Ele, tá nua, tomando banho. Ele é o rei, não tem ninguém maior do que ele. Ele diz: manda trazer. Quando nós estamos fora dessa promessa, quando nós deixamos de andar sobre essa palavra, aquilo que Deus te falou, quando nós esquecemos, quando nós paramos de pensar nisso, então aí abre-se uma porta para Satanás vir. E aí muitas pessoas podem estar sentadas dentro das igrejas e elas estão vivendo completamente fora do propósito. Elas vão dizer assim: eu não sei o que aconteceu. Teve um momento na minha vida que estava tudo bem, Jesus, o Espírito Santo, e tudo fluía tremendamente. Aí de repente, não foi de repente. Parece que foi de repente. Mas você decidiu dar o primeiro passo. E depois o segundo passo.
Você faz a escolha. Eu faço as minhas escolhas. Sabe, o trabalho do diabo é dizer assim para mim: João, tu não vai conseguir. João, as pessoas elas não te valorizam. João, fulano é cínico. João, não honra aquela pessoa, ela está só te usando. E quantas vezes, nós ouvimos essa ideia dentro do nosso coração. E aí nós pensamos: mas que desaforo. Não vou mais honrar, não vou mais andar, não vou mais fazer. Sabe, tu tenta, tu perdoa, tu ama uma pessoa, aí vem aquela voz e diz: cara, Deus, chega, tu já tentou. Aí eu lembro da palavra que diz: vocês não foram ainda até o sangue lutando contra o pecado. Você entende? Nossa vida é andar por uma estrada que nos leva a uma promessa. Essas pessoas passaram a vida toda e elas já morreram. Jesus ressuscitou, o resto morreu como qualquer outro homem. Nós vamos morrer um dia. Cada vez mais perto desse negócio. Mas Jesus venceu a morte. E ele diz que nós vamos ir, quando chegar nessa porta, nós vamos passar essa porta, e aí tem a eternidade, ainda tem as promessas. Ele diz, depois disso, ele diz: eu vou voltar, eu vou buscar vocês. E aí você vai para o livro das Revelações, Apocalipse, vai ter a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, a árvore da vida, o rio que corre do trono de Deus, e muita coisa que ainda são promessas para depois que nós deixarmos de existir aqui, para depois do fim dos tempos, quando Jesus voltar e reestabelecer novos céus, nova terra. É isso que nós queremos, amém? É isso que você crê? Quando o mais importante é o que você vai vestir e comer essa semana, isso reduz a sua fé. Isso faz com que, torne pequeno o tamanho de Deus na sua vida. Eu já vi histórias de pessoas dizer assim: eu vou viajar para tal lugar, missionário, ir para o aeroporto, ficar na fila, e não ter passagem, e não ter dinheiro. E quando chegou lá no guichê, alguém veio, deu dinheiro para comprar passagem. Eu já desfrutei na minha vida, nos momentos de dificuldade, de não ter. Acabou. Nós com o nenê, acabou, não tem. Alguém bater na porta e alcançar. Quando a minha dor, o meu sofrimento, o meu choro, o meu clamor a Deus se limita às coisas que eu preciso para essa semana, para esse mês, para esse ano, com os projetos da minha vida aqui, eu pego um Deus gigantesco, eterno, maravilhoso, poderoso e diminuo ele ao meu tamanho. Coloco ele no mesmo nível que eu, como alguém que pode solucionar as minhas necessidades. E era isso. Como qualquer um que tenha dinheiro, diz: eu estou cheio de problemas, queria comprar e queria fazer. Alguém chega com muito dinheiro e diz: aqui, João, um cartão Gold, Black, Master Blaster para te gastar aí no que tu quiser. O fulano chegou antes de Deus para resolver os meus problemas. Sabe, é como se Deus nem precisou fazer nada, né? Chegou o Nene aqui, me deu um cartão de presente e resolveu meus problemas. As promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus não se resumem à nossa geração. Nós precisamos, e fechando aqui essa noite, nós que somos pais nessa geração, precisamos preparar o caminho da próxima geração. E qual é o caminho que nós vamos mostrar para eles? Eles vão pela estrada que nós estamos indo, e essa é a estrada, é esse o caminho, é esse o melhor lugar, é essa a melhor ideia.
Se eu mostrar para os meus filhos que as minhas justificativas são o caminho, o que vai acontecer na geração deles? Eles vão ser pessoas que vão se justificar. Justificar os seus erros, justificar o fato de não fazerem, de não serem, de não perdoarem, de não amarem, de não servirem, de não levarem o evangelho para as pessoas, sabe? Justificar porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque não tem paciência, porque não foi amado, porque não foi cuidado. Vai se eu ensinar o caminho do trono, o caminho do rei. Um lugar onde todos podem ir e serem limpos. Eles vão ter as mesmas necessidades que eu tenho. Às vezes eu estou cansado, sobrecarregado, sem dinheiro, com problema com pessoas, com problemas na igreja, no trabalho, na vida, no casamento, com os filhos, como todos vocês. Mas eu tenho para onde ir, porque a estrada que eu ando, essa estrada da promessa, sempre tem um lugar, sabe? Que nem na Fórmula 1, né? Para fazer um pit stop, e ali o Senhor vem e limpa, troca, renova. As pessoas, quando passa o tempo, muitas pessoas, muitos cristãos, dizem assim: não é mais como era antes. Sabe, parece que antes eu sentia a presença de Deus de uma maneira mais... É que quando você começou, você entrou correndo nessa freeway, nessa estrada. Você entrou correndo com tudo e pegou aquele vento, aquela energia, aquela força, aquela alegria. E ao longo do tempo você foi se ocupando. Você foi priorizando errado. Você foi construindo errado. E para tudo isso tem justificativa. Deus sabe. Deus sabe que você tem que trabalhar demais. Deus sabe que você tem que justificar todas as vezes que alguém falha com você e você perde a calma. Deus sabe que você precisa, né, de dinheiro, que você precisa daquelas coisas que você quer construir e ter a qualquer custo. Deus sabe, Ele vai entender isso tudo. As promessas de Deus não passam por essa estrada. Tem uma estrada única. E a estrada que Jesus nos mandou andar, ela diz assim: cara, viva um dia de cada vez, um dia de cada vez. Levanta de manhã, agradece, obrigado, Senhor, por esse dia zero bala. Quantas vezes nós levantamos pela manhã trazendo o dia anterior nas costas? Levanta, a primeira coisa que faz, já levanta de costas, olhando para o passado, pensando: vamos de novo, né? Ontem foi um suplício, hoje vai ser de novo. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Eu fico pensando, como que oportunidade Deus tem de fazer um milagre na incredulidade? Deus, ontem eu estava endividado, hoje é um dia, né, um novo dia. Eu vou ficar mais endividado. Aonde está a credulidade? Aonde está a palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem e você levanta alegre? Tem gente que já levanta cansado, já levanta deprimido, já levanta sofrendo, já levanta chorando. Eu costumo dizer assim: cara, tu ganhou um dia zero bala, tá zero, não tem nada usado nesse dia, o que tu usou tá no passado. Mas ontem deu problema, o problema de ontem ficou no ontem. E o de amanhã deixa para amanhã, amanhã ele vem. Por isso Jesus disse: vive o hoje. E no hoje, se você viver os princípios, tudo que você sabe. Eu lembro de uma mulher que me ligou um dia e disse assim: pastor, nós estamos com um problema. Que problema? O casamento, com isso, estamos com aquilo outro. Tá, e aí, o que tu acha? Diz para ela. Olha os meus aconselhamentos, né? O que tu acha? Eu acho que é isso, isso e isso. Tá, e o que tu aprendeu? O Senhor nos ensinou isso, isso e isso. Tá, e o que tu vai fazer? Eu vou fazer isso, isso e isso. Tá, e por que tu me ligou? Eu só te liguei para dizer que tu é uma benção. Ela já sabia tudo que tinha que fazer, porque quando ela falou comigo, o que eu acionei na vida dela foi exatamente tudo aquilo que já estava lá dentro. Sabe, toda aquela glória, aquele poder, aquela unção, aquela oração cheia do Espírito Santo, toda aquela fé, toda aquela palavra profética, ela é toda para um dia.
Ela é toda para um dia só. Aí o outro dia vem e aí você vai usar tudo de novo. Sabe, é como se você tivesse uma guerra espiritual contra Satanás e você tem uma metralhadora cheia de balas gigantes e você passa o dia atirando. Terminou o dia, fica só aquele cheiro de pólvora, né? Quando você levanta de manhã, está tudo carregado de novo com a mesma quantidade. Isso é a tua fé, isso é a tua oração, isso é o conhecimento que tu tem com Deus, isso é as experiências que você tem com Deus. Às vezes alguém pensa assim, nós tivemos uma conferência no fim de semana e nós oramos, estava maravilhoso, e eu rolei no chão e eu falei em línguas e Deus veio, beleza, mas foi uma conferência, passou. Não, isso é para todos os dias. Se você entrar todos os dias na presença de Deus, dizer, eu quero pirar o cabeção hoje contigo, eu quero, como diz o Luiz Hermínio, eu quero chapar geral, quero que teu Espírito Santo venha. Todos os dias está lá. Você entende? A verdade é que existem alguns dias da nossa vida que a gente acha que são dias que foram feitos para sofrer. Jesus disse, vamos viver um dia de cada vez. Salomão disse, há tempo para todas as coisas, para tudo debaixo dos céus. Tempo de chorar, tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer, há tempo de deixar de fazer. Mas em todos esses tempos, o que não pode mudar é quem você é em Deus. Onde fica Deus no tempo de chorar? Eu lembro que há poucos dias eu fiz o sepultamento ali da mãe da Vera, né? E na hora que eu comecei a falar ali, o que, sabe, Deus me trouxe ao coração e disse, não é tudo que ela vai fazer falta, ou a dor, mas tudo que ela representou, tudo que ela foi, tudo que ela fez. Eu disse, cara, vão lembrar disso. É isso que vocês têm que fazer. Agradecer a Deus por tudo de bom, por tudo que, sabe, que já rolou, não é focar, nós perdemos. Deus é Deus e eu senti as pessoas ali tendo uma mudança de ânimo. Não sei se a Vera sentiu isso, mas uma mudança de ânimo, porque muitas vezes a gente potencializa as coisas como um mal. E aí, caminho dessa promessa de Deus, eu estou com vocês. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o fim. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Mas eu não tenho como eu encontrar Jesus falando com o Gilney. Eu preciso falar com Jesus. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso abrir o meu coração para Ele. Alguém pode dizer, como eu queria que Deus falasse comigo, e às vezes as pessoas estão olhando uma live dessas, né? Ouvindo essa palavra e dizem, que legal essa palavra, né? Essa igreja deve ser legal. Como eu queria que Deus falasse comigo, mas Deus está falando através da pregação, Deus fala contigo todos os dias. Quando alguém vem e te machuca, Deus fala contigo e diz, aí, vamos perdoar? Ou tu vai pagar o mal com o mal? A maioria das vezes nós não temos sucesso porque o que povoa a nossa mente na hora da frustração é a mentira. É aquilo que está fora da promessa de Deus, está fora dos princípios de Deus. Você quer proteger a sua vida? Você quer proteger a sua fé? Todos os dias, use tudo que você tem no seu relacionamento com Deus. Tudo. Se você ora em línguas, ore. Se você lê a palavra, leia. Estude a palavra. Fale do amor de Deus para as pessoas. Faz tudo o que você puder em um dia. E quando aquele dia acabar, você venceu aquele dia. Você venceu. E com certeza, por estar mergulhado em Deus em um dia, no outro dia você vai de novo. Aí, vamos de novo. É que nem academia. Quem faz academia, né? Quem faz academia, isso se torna um hábito na sua vida todo dia que está na academia. Vamos jantar lá em casa. Não posso, no horário da academia. Não pode, tem academia. Viajar, mas eu paguei a academia, eu tenho que ir na academia.
Jesus pagou um preço de morte de cruz para que você vá todos os dias na presença dele. E aquele dia que está mal aqui, os seus sentimentos, é porque você não está indo lá, você está indo em outro lugar. Você está comendo outra comida, você está bebendo outra bebida. Você tem que ir lá. É nele que está todo o encorajamento, é nele que está toda a palavra, é nele que está toda a verdade, é nele que está o Espírito Santo, é nele que está o ânimo, os dons, os ministérios, é nele. Você tem que ir para ele. Falar para Deus, Deus, como eu queria, Senhor, como eu queria tocar um instrumento e cantar na equipe de louvor. Beleza. Você já escolheu o instrumento, você já foi fazer o curso, você já se mexeu, pediu ajuda, você me olha tocar teclado ali, eu não sou nenhum pianista, mas me viro ali para fazer um louvor, um som. Eu nunca fiz curso, mas um dia eu disse para o Espírito Santo, eu quero tocar esse negócio. E eu grudei nele. Eu lembro quando eu quis tocar guitarra na igreja, eu peguei a guitarra, fui para cima do altar, o pastor disse, vai lá. E os caras queriam me matar, eles queriam me tirar lá de cima. O professor de música disse, se o João não sair lá de cima, não dá mais. E o pastor, meu amado pastor Sérgio, disse, deixa ele lá. Você só vai ficar bom, você só vai melhorar naquilo que você continuar. Os melhores são aqueles que gastam mais tempo fazendo aquilo que eles vão ser os melhores. Você quer ser o melhor em odiar as pessoas? Levanta de manhã e sai odiando todo mundo. Quer ser o melhor mal-humorado? Levanta de manhã e diz, de manhã eu tenho mau humor. Pronto. Missão cumprida, você já deu o primeiro passo. De manhã eu não gosto de conversar. Beleza, você já está construindo a sua natureza. Mas se você quiser ser bem-humorado, você levante de manhã, olhe no espelho e sorria para você mesmo. E aí, vamos nessa? Começando um dia novo, vamos lá. Aí você passa por na rua e diz assim, e aí, tudo bem? Esse aí, a missão dele é ser um mal-humorado. E a tua? Tá entendendo? Não receba como verdade aquele negócio da herança Gabriela, né? Meu avô era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu vou ser assim. Não precisa. Você quer ser bom em sentir a presença de Deus? Então vai todos os dias lá. Vai todos os dias lá, cara. Quer ser bom em ouvir Deus? Então fala com Ele todos os dias. Aquilo que você decidir ser bom, você vai ser. Mesmo em ser depressivo, mesmo em ser mal, seja o que for, você vai tomar a decisão. Eu vou por aqui, é por aqui que eu vou. E eu vou mostrar para todo mundo como eu posso ser bom nesse negócio. Mas Jesus quer que você ande nessa estrada da promessa. É um lugar legal, cara, maravilhoso. É um lugar onde você vai encontrar a eternidade. É um lugar onde vai se cumprir na tua vida, como se cumpriu na vida de Abraão, de Adão, de Davi. Amém? Esses caras já alcançaram, como Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amanhã vai ser melhor. Amém? Amém? Porque nós cremos, né? Amém? Amanhã vai ser melhor porque nós cremos. Amém? Mas nós temos que crer e trabalhar. Você tem que caminhar na direção de Jesus. Amanhã vai ser melhor porque você crê. Você é intencional. Você se move na direção das promessas dele. Você toma para você. Você não está preocupado. Deus, eu estou com um problema aqui, com um problema ali. Você está se guiando pelas promessas.
Está com problema em qualquer área de relacionamento, beleza, Jesus já ensinou. Tem que perdoar, tem que amar. Ama, perdoa e ama. Perdoa, ama. Ah, mas como é que eu vou ser bom nisso? Perdoando e amando. Você pode passar 20 anos e dizer assim, eu nunca consegui ser uma pessoa, né, que tolera pessoas falsas. Talvez porque você nunca trabalhou para perdoar e liberar essas pessoas de andar nas suas costas. Tem um caminho para a nossa vida. E ele está recheado de promessas. E sabe, ele só vai acontecer se nós andarmos e vivermos e falarmos e agirmos e sermos. Temos que ser intencional. Você acredita que Jesus salva? E você tem falado para quantas pessoas sobre isso? Você acredita que Jesus cura? E agora ficou uma cilada porque eu vou fazer a pergunta, né? E você tem orado por quantas pessoas? Hã? Hã? Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos andar na direção das promessas. E creia que Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Ele vai suprir. Basta cada dia o seu mal. O Senhor diz que não é o corpo mais do que a veste e o alimento. Ser rico na cultura judaica é ter um teto sobre a cabeça, comida aqui e uma roupinha para vestir. Nós precisamos entender esses valores, eles são importantes para a nossa vida. Para que nós não nos tornemos cristãos de uma igreja enfermaria. Sabe, uma igreja enfermaria. Eu já falei aqui em orações, domingo vem, todo mundo aperta os parafusos e vai. Segunda-feira começa a semana, domingo que vem todo mundo rebentado de novo. Tem testemunho para contar? Não tem nenhum testemunho para contar. Como foi tuas experiências sobrenaturais com Deus? Não tem nenhuma experiência para contar. Porque eu precisei trabalhar demais, eu dormi de menos. Deus disse isso. Deus mandou você comer o pão de dores. Deus mandou esse negócio. Será que Deus vai aprovar quando nós chegarmos e pensar, Deus, eu não pude falar contigo essa semana porque estava pegado o negócio? Hã? Se Ele supre todas as nossas necessidades. Amém. O nosso Deus é um Deus de promessas. E eu quero orar com você. Você que está aqui comigo, você que ainda está no Facebook comigo. Eu quero orar com você. Quero que você fique de pé. E eu quero dizer para você que se alguém tem roubado de você esse caminho perfeito, cara, é difícil, né, de ouvir esse negócio, mas se alguém tem roubado de você esse caminho perfeito da promessa de Deus, esse alguém é você mesmo. E eu entendo que talvez alguns de nós cheguem num estágio tão terrível que nós já não consigamos mais voltar sozinhos. Por isso, Deus nos coloca para estender o braço e puxar. Vem, vamos junto. A Bíblia está recheada. Você lê a Bíblia? Ou a Bíblia é uma decoração na sua cabeceira? Leia as cartas de Paulo. Paulo fez coisas assim que talvez você diga, mas bem capaz. O carcereiro que bateu nele, né? Bateu no Silas, bateu nele. Arrancou os pedaços das costas dele. Quando ele foi se matar, Paulo diz, não te faça nenhum mal. Eles não tinham fugido da prisão, eles estavam ali dizendo, nós estamos tudo aqui. Não fugiram. Paulo batiza o cara, batiza a família dele. E esse cara que fez as feridas é que vai passar depois o mentiolate nas costas dele. Gente, viver nas promessas de Deus
requer estar mergulhado na palavra, estar mergulhado na presença de Deus. A tua intimidade com Deus faz o teu dia show de bola. Não importa o que aconteça no teu dia. Nada, Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem os anjos, nem inferno, nada pode nos separar do amor de Deus que está onde? Aonde está o amor de Deus? Está em Cristo Jesus. E aonde nós vamos? Cristo. Talvez alguns de vocês mais jovens aí, né? O Isada disse, olha, cara, eu não estou fazendo nada e não está acontecendo nada. Então tá de boa. Eu sempre disse para os meus filhos, né? Acho que o João ouviu mais isso do que os outros. Aquilo que ocupa a tua mente é a biblioteca que tu vai usar lá no futuro. Que povoa a tua mente. Aquilo que tu lê, aquilo que tu olha, é o que vai te transformar. Pode te transformar numa ameba, ou pode te transformar num engenheiro, num médico, pode te transformar em um pastor, que é o nível mais elevado de todos, né? Ser um pastor. É top. Porque nem um médico, nem um engenheiro tem os superpoderes que o pastor tem. Né? Você crê? Tudo é possível que crê. Você tem que viver esse negócio. Né? E eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos. E abrir o teu coração. E você que está conosco no Face, fazer a mesma coisa. Eu quero pedir ao Espírito Santo essa noite que Ele traga a nossa mente agora. Todo desvio da promessa, todo desvio que nós tomamos nesse caminho, todo o hotel de parada de estrada, né, que nós ficamos e paramos de andar na direção de Jesus, paramos de progredir, tomamos um dia que foi bom na nossa vida como uma receita de bolo para que todos os outros funcionassem da mesma forma. Que Deus traga isso à nossa mente, quando nós relaxamos, quando nós deixamos, que cada um possa chegar diante dele e dizer: Pai, perdoa meu relaxamento. As lembranças não vão te sustentar. Nós temos aqui adolescentes que fizeram profético, que oraram por pessoas, que tocaram a vida delas. São ótimas lembranças. Deus fez algo através da tua vida. Mas essas lembranças não vão te sustentar. Você precisa do vinho novo, você precisa da intimidade, você precisa da presença, da palavra, você precisa do toque todos os dias. O mundo jaz no maligno. O diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor. A palavra diz todas essas coisas. Todos nós sabemos e todos os dias nós precisamos lembrar disso. E hoje é dia de comer, de queimar, de sentir a sua presença. Eu duvido que se você tiver 7 dias da semana, que você queime na presença de Deus, que os teus dias não se tornem cada vez mais proféticos e você não se torne uma pessoa cada vez mais feliz com aquilo que Deus está colocando sobre tua vida. Mas depende de você. Depende de você. Então vai no lugar que o Senhor está te mostrando agora. Fala aquilo que Ele está colocando no teu coração. É a tua intimidade com Ele. Chora. É a tua intimidade com Ele. É a tua intimidade. É o teu Pai que todo dia espera. Ele está sempre de braços
Bíblia diz em Gênesis que todo dia, na viração do dia, todo dia, o Senhor vinha para estar com Adão. Todo dia. Você pode pensar assim, pô, mas todos os dias, sim. Todo dia você precisa do oxigênio, todo dia você precisa dormir, você precisa comer. Mas mais do que tudo isso, todos os dias você precisa da presença dele, para que você não esqueça da promessa, do caminho. Que a promessa não é o salário, a promessa não é a tua prosperidade, a promessa não é a tua casa, a promessa é a eternidade, é a salvação. Chorado. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem tocado em nossas vidas. E eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja. Eu quero orar pelos Teus filhos. Eu quero orar por aqueles, Senhor, que intencionalmente Te querem. Pai, que o Senhor venha com a Tua clareza, com a Tua presença na mente e no coração de cada um essa noite. Que cada um possa Te encontrar. Que essa semana não seja como as demais, mas seja uma semana de intimidade, uma semana de ter encontros especiais contigo, de ter sonhos contigo, e não porque eu estou falando, mas porque o Senhor pode gerar fome em cada coração que está aqui. Anseio, desejo. Espírito, vem. Aquele que está enfermo, aquele que está enjaulado emocionalmente, espiritualmente, nós oramos e clamamos, Deus, vem com tua libertação, vem com tua doce salvação, com o teu amor, com a tua presença. Porque onde abunda o pecado, pode superabundar tua graça, a tua glória, a tua unção, o fogo do teu Espírito. Experiências sobrenaturais. A nossa natureza é estar contigo, desde Adão até Jesus.